Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do AB Cascavel Cast, esse espaço em que nós falamos de advocacia e dos temas que estão relacionados ao direito. Hoje nós vamos ter um assunto super importante, super interessante, uma oportunidade para a comunidade jurídica, e para isso estou recebendo aqui a Daniele Doneda, que é consultora do Sebrae Paraná e é gestora do projeto que nós vamos abordar hoje aqui no podcast. Dani, obrigado pela sua presença e participação com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui na OAB. Muito bem, com a gente também a doutora Amanda Kearney, que é participante, já foi participante e é membro da comissão organizadora desse projeto e também veio para a gente bater um papo super legal e motivar, né, doutora, a advocacia a participar e aderir nessa oportunidade. Obrigado pela participação. Eu que agradeço e com certeza é um projeto de excelência da OAB. Muito bem. Vamos falar então qual é o nome do projeto, né? Advocacia Empreendedora. É um projeto, um programa que tem dado certo, que já tem resultados, que agora chega num novo momento. E você que está nos acompanhando vai ter a oportunidade de entender um pouco mais, se ainda não conhece, e ter esse estímulo realmente à participação. Então eu vou começar pedindo para que vocês expliquem para a gente, pode ser começando pela Dani, que representa aqui o Sebrae, esse grande parceiro, né, da OAB Cascavel. Como que funciona, qual que é a ideia, assim, a essência desse projeto do programa Advocacia Empreendedora, Dani? O programa é um grande feito nessa parceria, um grande aprendizado, não só para os participantes, mas para o Sebrae também. Eu acredito que para os parceiros, a OAB, a ESA também, que está envolvida em tudo isso, porque nós trabalhamos com uma área muito específica da gestão. Então, mesmo que os modelos de negócio, a gestão de modo geral, as principais vertentes, as verticais mais importantes para se ter uma boa gestão são as mesmas, mas a especificação da área diz muito também. E a área de direito, ela é muito específica em alguns sentidos. Então, foi super desafiador para nós também encontrarmos profissionais que já pertenciam a esse mundo empreendedor dentro do direito. E isso nós começamos lá na pandemia, com a convite da OAB, para que a gente começasse a movimentar esse tema, né, doutora Amanda? Nós fizemos num modelo virtual, um exercício, para saber se esse tema caberia, teria aderência, e aí o ano passado já passamos para o presencial e agora lançamos para esse ano mais 2 turmas e que a gente vai poder contar um pouquinho mais com profundidade na área de gestão. O programa, na sua primeira fase presencial, foi de muito sucesso, feedback muito positivo, e nós já conseguimos fazer ajustes de melhoria também, né, para termos esse segundo momento, e tenho certeza que teremos ainda mais resultados positivos dentro desse ano, e a turma está aí já sendo fechada, porque em breve já vamos começar os encontros de capacitação. E, doutora, a gente precisa voltar um pouquinho, né, e exaltar esse viés de inovação da subseção, esse olhar diferenciado para a advocacia, e eu acho que faz muito sentido, né, essa preocupação de trazer o empreendedorismo para dentro da subseção e ter um programa como esse, né? Acho que está na essência. Sim, com certeza. E é até algo importante de se trazer, porque assim, eu como, apesar de ter 6 anos de formada, 7 anos de formada, às vezes esqueço, mas nos meus 5 anos, que é o que a OAB considera como um advogado em início de carreira, a gente sente muita dificuldade de gerir um escritório, de organizar orçamento, quando falo gerir um escritório é na questão de pessoal e também do financeiro, de gestão, de processos. Então, são muito para um advogado, a gente sai da faculdade e tem toda a técnica, mas nos falta aquela questão prática de sentar na mesa do escritório e falar: o que eu preciso agora? Eu preciso cuidar do meu financeiro, preciso cuidar da gestão do meu pessoal, preciso cuidar da minha técnica. Eu acredito que o Sebrae, em parceria com a OAB, essa fusão de ideias veio a calhar justamente por trazer uma questão que é o empreendedorismo para dentro da OAB, que o advogado nada mais é do que um empreendedor, né? Ele precisa saber que o seu escritório é também um negócio, é o seu negócio. E foi pensando nessa maior dor do advogado
que é gestão de escritório, que surgiu esse projeto, né, Dani? E isso é muito legal de você resgatar, doutora, porque no ano passado, quando nós iniciamos com os primeiros encontros, o que nós percebemos foi uma mudança de mentalidade Exatamente. Do advogado participante. Tínhamos em sala profissionais com mais tempo de mercado, mas que estavam um pouco paradinho, né? Não estavam ativos. E tínhamos, geralmente, também aquelas pessoas que tinham acabado de se formar. Sim. Então, tínhamos diferentes perfis ali. Mas quando nós trouxemos no primeiro e no segundo módulo o que é o empreendedorismo, como pensar de uma forma empreendedora, colocando a advocacia como um modelo de negócio, parecia que a gente estava falando de algo de outro mundo. Sim. Né? Tipo, como assim? Eu sou advogado. Isso acontece muito com os profissionais liberais, né? O dentista, o médico, o advogado, o arquiteto, enfim, né? Se preocupa muito, e não está errado, em entregar aquilo que foi contratado pelo seu cliente, aquilo que é a sua formação. Mas a doutora não deixa de ser uma empresa, mesmo que esteja sozinha, é uma empresa. É uma empresa porque ela precisa olhar para aquilo que ela entrega para o cliente, mas para qual cliente? Qual a sua especialidade, doutora Amanda? No que realmente você é boa? Como faz para cobrar mais por aquilo que você entrega? Entregar mais do que preço, mas entregar valor. Como você se comunica, se relaciona? Quanto você quer ganhar por mês? Isso é meta, isso é planejamento. Planejamento, né? Principal. Exato, saber onde quer chegar. E muitas vezes o mercado ele acaba ficando injusto dentro das profissões porque ele não é profissional. Ele só é técnico e não é profissional. E aí briga-se numa concorrência que acaba sendo desleal por justamente não conseguir olhar de uma forma organizada para a sua profissão. Então, essa mudança de mentalidade dos participantes foi um dos maiores feedbacks que a gente ouviu no final do programa, né? Exatamente, Dani. E a gente tem, acho que aí, né, doutora, aquela questão assim, a advocacia me parece que é a única profissão que consta na Constituição Federal. Então tem um aspecto de vocação, de missão, tem todo um entendimento da profissão que, claro, vai além dessa relação de negócio, mas uma coisa não anula a outra, né? E quando você consegue conciliar a vocação, essa missão, com um olhar empreendedor, o resultado, inclusive, para a própria sociedade, eu acredito que acaba sendo maior, né? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Até porque, se nós formos pensar, a advocacia ela é indispensável, né, para um Estado constitucional de direito. Então, a gente tem essa ideia de que eu nasci advogado, a minha vocação é essa. Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa sobreviver, né? E ontem mesmo, na nossa palestra inaugural, a gente pôde perceber com a fala da Patrícia que é exatamente isso. O advogado, quando ele sai da faculdade, ele precisa sobreviver. Então, ele precisa pensar no financeiro dele, ele precisa pensar em controlar os seus gastos, e é exatamente isso que a gente vê nessa mudança de mindset, mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. E aí, Dani, foi pensado uma metodologia específica, quer dizer, esse programa, Sim. porque o Sebrae é reconhecido como referência, né, no fomento ao empreendedorismo, aos negócios, sobretudo os pequenos, mas você até comentou um pouquinho desse desafio de ter uma especificação tão grande que é a advocacia. O que tem de metodologia até para o advogado entender que é uma coisa pensada para ele mesmo, né? Como que funciona o programa, as aulas, como que é? Isso é a essência do programa, assim, porque mesmo que nós, Sebrae, como especialistas de pequenos negócios, conhecemos o funcionamento e ele é, de certa forma, padronizado, o que vai mudar muito é o líder que está à frente dessas decisões. Para o programa Advocacia Empreendedora, nós desenvolvemos módulo a módulo, da forma mais personalizada possível para o profissional de direito. Tanto que agora nós teremos um profissional na área de marketing e propaganda que é formado em advocacia e especialista em marketing do direito, porque entendemos que essa é uma área muito
muito personalizada, né? Ela é delicada, ela não é um marketing para que qualquer outra empresa possa seguir. É específica. Ela é específica, E ela tem uma legislação também, né? extremamente estratégica, mas também limitada. Sim. Na área do direito. Então, nós tivemos que buscar essa especialidade, esse conhecimento também para o advogado. E nós tivemos a oportunidade de construir a primeira turma com esse olhar que a OAB nos trouxe do advogado iniciante, que a gente chama, que são os profissionais formados 5, 6 anos de mercado. E o resultado foi tão positivo que nos solicitaram a continuidade, então também vamos lançar a turma avançada. A turma que vai acontecer, a segunda turma agora, né, que é a essencial, que é para o iniciante, ela é composta por 30 horas de capacitação. E o método que nós estamos trazendo são conteúdos mais voltados para essa mudança de mentalidade, para conhecer o empreendedorismo. Como é que eu navego em um mundo que eu desconheço? É outra coisa. Nós não vamos abrir a Constituição nesse momento, né? Nós vamos abrir outra coisa, que é a página empresarial. Dani, mas eu sou sozinha ou sozinho. Eu posso participar? Claro, esse é o perfil. Então, nós delimitamos muito para que o profissional aproveite da melhor forma o programa. Então, vamos falar primeiro da fase 1, da fase iniciante. Então, você é advogado que está formado há 5 ou 6 anos, atua de forma individual, está formando a sua carteira, ainda tem dúvidas muitas vezes em como precificar um serviço, ainda tem dúvidas daquilo que você realmente quer ser referência, quer se aprofundar, olhando aquilo que eu gosto, mas aquilo que também me traz faturamento adicional também. Sim, é um negócio, né? E não tem nada de errado, bem pelo contrário, se não for para ganhar dinheiro, é melhor procurar outra profissão, eu sempre digo assim, né? Porque a gente tem que fazer o que a gente gosta e o que a gente sabe fazer bem. Então, novamente, recém-formado, 5, 6 anos, trabalhando de forma individual, conquistando uma carteira de cliente, uma especialidade, tentando se posicionar e com um desejo de crescer, nós convidamos para o programa da fase inicial, que a gente chama de essencial. Esse programa, ele é formado mais com sala de aula. Então, a orientação vai ser mais coletiva, principalmente pela troca. Eu acho que a doutora pode até compartilhar. Eu acho que a troca entre os participantes foi muito legal, né? Muito legal. No início, as pessoas meio mais recatadas, com receio. Será que é assim? Será que eu falo, né? Esses são os depoimentos que a gente ouviu. E depois, todos conseguiram se enxergar numa mesma dinâmica de desafios, de dificuldades e começaram a trocar. Saímos do programa com participantes que viraram sócios, que abriram CNPJ, que eram funcionários e saíram do formato CLT para empreender. Então, foi um mundo novo realmente que surgiu. Nesse sentido, acho que é isso, né? Sim, quer complementar? Sim. Não, com relação à programação é isso. Eu só queria contribuir, porque essa vivência coletiva e troca de experiência é o que faz a diferença ali, porque a gente para estruturar o negócio, né? Então, a gente vai analisar as dores do cliente, analisar qual é o nosso público, de que forma que a gente atinge essas pessoas, né? Onde a gente vai buscar essas pessoas. Então, essas dúvidas que surgem no coletivo ali é legal, porque a gente troca essas ideias, vê que a minha dúvida é a dúvida do colega. Ali, em 30 participantes, a gente viu que, se não todos, a maioria estavam com o mesmo questionamento, sim, né, Dani? E alguns com entendimento maior em uma área, outros na outra. Que se auxiliavam. Que é o que a gente tanto fala do network, sim, né? Isso é uma coisa que não tem preço e não se paga nada. É exatamente isso. E aí, para finalizar, então, essa fase, a fase inicial, qual que é o grande ganho também do participante? No primeiro encontro, nós entregamos um Canvas, que é uma metodologia de modelo de negócio. Isso. Para que o advogado consiga visualizar em uma página também quais os principais ganhos que precisam ser, quais os principais campos que precisam ser definidos na sua profissão,
Porque é a partir desse modelo de atuação que as próximas decisões surgirão. E no último encontro, então, cada participante sai com esse modelo definido. Sim. Ele não é escrito em pedra, mas as aulas dão condições para que isso possa ser ajustado e melhorado com o tempo. E, claro, nós ainda, além da sala de aula, nós temos as consultorias individuais. São 5 horas que os nossos profissionais sentam lá com a doutora Amanda, com cada participante, para tirar dúvida e personalizar. Porque mesmo que todos são advogados, da mesma forma que a gente tem um monte de empresa no comércio, cada uma tem o seu jeito de ser, tem a sua essência de existir. E se não for assim, algo tem de errado também. Então, nós também personalizamos, tá? Sim. Dani, só uma dúvida. Você citou ali, né, que principalmente o profissional que tem 5, 6 anos, pode acontecer de ter algum perfil que às vezes tem um pouco mais de tempo de advocacia, mas que ainda necessitaria passar por esse trabalho inicial dentro desse essencial, né, para depois Sim. ele galgar. Isso pode acontecer ou não? Ou, dependendo, tenho 10 anos, necessariamente já vai para um nível mais avançado? Sim. Por isso que a gente fala um pouquinho das situações do dia a dia, porque a pessoa pode estar há 20 anos advogando, Exato. mas ela ainda está fazendo de tudo um pouco. Ela continua fazendo o café, prospectando o cliente, fazendo as petições, indo lá... Financeiro, sendo secretária. Exatamente. E ainda, assim, nossa, eu trabalho, eu queria estar ganhando mais. Ou chega no final do mês, eu não ganho, só empata, né? Então, eu não consigo me identificar. Ele tá... ou ela, né? E cabe também para a primeira fase. Então, a gente usa um termo que fala assim, o nível de maturidade em gestão empresarial. Isso. E não tem nada de feio ou bonito, né? O ruim, o azar seria falar assim, sempre funcionou desse jeito. Então, vou continuar assim. E aí é uma questão de escolha mesmo. E aí eu falo em nome de todas as empresas que a gente ouve muito isso. Então, quando a coisa começa a apertar, que daí, então, é melhor não esperar apertar. Né? Aproveite a oportunidade antes que isso aconteça. Legal. E aí a gente fase. tem a segunda, aí é o avançado, isso? Isso. Então, o essencial, que é esse que você estava explicando, e o avançado, daí o que difere? Como é que funciona? No avançado, já foi também uma demanda da primeira turma, que fez a fase essencial, porque existiu uma ansiedade muito grande da turma, porque quando a chave virou, eles já queriam ir, tá, mas como é que eu organizo meu escritório? Quero mais. Né? Como é que eu Quero organizo? mais. Né? Então, assim, como é que eu faço aqui para mandar para o meu funcionário? Como é que eu contrato funcionário? Como é que eu terceirizo isso? Qual software eu posso usar para gerir a minha empresa? Então, assim, a gente foi do 8 para o 80, porque é uma chave que vira e ela não volta mais. Então, nós também tivemos que controlar essa ansiedade, dar a base para podermos evoluir. Então, essa fase avançada é quando a gente vai poder dar profundidade em cada área de gestão. Então, nós vamos iniciar o programa, também com sala de aula, também com o momento de network, um número menor de participantes, a fase avançada com 20 no máximo, né? E nós já vamos começar falando de estratégia de mercado, estratégia de posicionamento de mercado. Nós não vamos falar de finanças em sala de aula, nós vamos falar de finanças lá do lado da doutora Amanda participante, porque ela já sabe o que ela é especializada, ela já conhece o perfil do cliente dela e ela já tem uma carteira de clientes definidos com um faturamento mínimo fixo mensal. Ela tem um sócio e pelo menos ela tem um estagiário, uma estagiária. Ou seja, mesmo que de uma forma pequena, ela já experimenta um modelo de negócio formatado. Não precisa estar lindo e redondo. Né? Ele precisa ser já experimentado pelo profissional. A diferença, além do perfil, do estágio de maturidade do profissional, do participante, também tem uma questão de metodologia. O que no primeiro momento a gente faz mais em sala de aula para gerar mais troca, na fase avançada a gente trabalha mais com a consultoria individual. A proporção de horas entre um programa e outro é muito parecido. A fase avançada tem 4 horas a mais só. O que muda é o número de horas em company. Então, o consultor especializado em mercado e posicionamento vai conversar com ela. O mesmo da sala de aula vai conversar com a Amanda. O de finanças vai falar com a Amanda. O de marketing vai sentar e conversar com a Amanda. Porque entendemos que não está mais num processo de formatação, de posicionamento, e sim de avanço.
de propulsão, né? De propulsão e de crescimento. Legal. Bom, a gente está quase terminando o tempo, então precisamos falar de coisas importantes, como onde se inscreve, as datas, né? Como que está essa organização e também se puder explicar um pouquinho a questão de valores, para a gente já prender a nossa audiência positivamente aí no sentido de participarem e aderirem. Vamos lá, quer falar onde que se inscreve? Pode falar, Dani. Pega a colinha ali, Dani. Tá ótimo. A Dani tá indo bem, até parece que ela realmente entende do programa, né? Parece que nem parece que foi ela que escreveu o programa. Diga lá, Dani. É realmente apaixonante. Eu, né, confesso que puxo um pouco de saco porque eu vi a coisa acontecer. Gente, então assim, para se inscrever, né, Maicon, o link para inscrição tá na bio, então no perfil do Instagram da OAB. A programação das duas turmas também estão lá, o conteúdo está lá. Então, qualquer dúvida relacionada a isso, pode procurar e acessar o perfil da OAB. Acessando o link na bio, vai ter acesso à precificação. Mas então eu vou adiantar que para a fase iniciante, a fase essencial, o valor ficou em R$ 650 por participante, divididos em até 10 vezes. Esse valor é muito maior, tá? Então, o Sebrae também tem uma participação no subsídio. Repassamos esse valor para a OAB no valor de R$ 1.300, mas devido ao resultado, a subseção aqui procurou Curitiba, seccional, né? Isso, exato. Com a ESA, e conseguimos ainda mais um desconto, um subsídio de 50%. Ficou super acessível, né? Extremamente. Super acessível. Na verdade, eu acho que ficou o mesmo valor do ano passado. Ficou o mesmo valor. E ainda divididos em 10 vezes, né? Então, a OAB ainda ajuda nesse fluxo de caixa 10 vezes de R$ 65. Legal. Tá? Isso para a fase essencial, né? Essencial, exatamente. Para a fase avançada, também em 10 vezes, também subsidiado em 50% pela OAB, a seccional, aqui Cascavel e Curitiba, e o valor ficou em R$ 1.450. Então, 10 vezes de R$ 145 por participante. Dani, somos em 2 ou 3 sócios, podemos participar? Com certeza, tivemos vários casos na primeira turma. Podem participar até mais fácil, porque quem vem muda a chavinha do modelo mental. Exato. Eu ia falar, inclusive, deve participar todos os sócios. Porque depois chegar lá e explicar a mesma coisa fica mais difícil. Exatamente. Então, a gente convida. Tá. E tendo mais dúvidas, pode entrar em contato comigo no Sebrae, também aqui no escritório de Cascavel, ou aqui na secretaria da OAB, e nós vamos tirar, se tiver vaga ainda, tá? Porque na palestra essa semana de inauguração, de lançamento do programa, nós já abrimos as vagas, então já tivemos inscrições no dia, então temos que ver como que estão as vagas ainda que temos, pra garantir, até acabar. Né? E quando que começa? Então, nós temos a fase essencial, que começa agora no dia 29 do 10, sempre no período da noite, sempre com início às 19 horas, 19 às 23 horas. Os encontros geralmente aqui mesmo na OAB, tá? E nós damos sempre um intervalo de 15, 20 dias entre um encontro e outro, porque a cada encontro o participante recebe uma tarefa. Exato. Né, Amanda? Se faz necessário esse intervalo. Aí precisa, né? Então, nos dois casos. E nós vamos terminar lá em março do ano que vem. Isso é essencial. Isso é essencial. E o avançado? O avançado a gente começa no dia 5 do 11, mesmo modelo, os encontros sempre à noite, tá? Das 19 às 23, com esse mesmo intervalo, e vamos terminar lá em maio. As consultorias em company são agendadas de acordo com a agenda do participante. Então, o profissional especializado vai falar, doutora Amanda, podemos essa semana, qual horário melhor, ajusta, né? Legal. E aí a gente marca no horário disponibilizado pelos dois profissionais da melhor forma, tá? Eu acho que é isso, mais alguma coisa? Sim, Dani, não, acho que foi... Abordamos todos os pontos, né? E as redes sociais da entidade também estão com bastante conteúdo, tem bastante informação, tem também os materiais lá da outra edição, dá para ver, entender um pouquinho também como foi a dinâmica. E eu gostaria de terminar justamente pedindo para a doutora Amanda deixar esse convite especial, né? Como advogada que participou, fazer esse reforço para quem está assistindo, tendo a vaga, aproveitar, né? E se inscrever. Com certeza.
E, bom, farei a minha parte agora. Convido a todos os advogados, todas as advogadas que venham fazer parte desse programa. Com certeza fará história, na história de vocês, e como fez na minha. Fui participante e com certeza farei a fase avançada também. E só tenho a contribuir. Realmente é uma virada de chave da nossa mentalidade de advogado para empreendedor. Então, venham fazer parte e contamos com a participação de vocês. Muito bem. E Dani, agradecer, deixar aqui o registro de agradecimento em nome da subseção ao Sebrae, que é esse parceiraço, né? E agradecer a tua dedicação também, todo o teu engajamento e deixar o nosso muito obrigado realmente também por ter estado aqui com a gente compartilhando os conhecimentos. Eu que agradeço e espero vê-los em breve com a sala cheia. Isso aí. Muito bem. Vamos finalizando então o nosso podcast. Conversamos hoje sobre o programa Advocacia Empreendedora. Fica aqui o convite, nós também vamos facilitar colocando o link para você. Faça parte, inclusive faça parte sempre da OAB Cascavel, que é a casa do advogado, da advogada. As comissões são ativas, há muito aqui para ser vivenciado. E esse espaço de podcast também é sempre pensado em você que está nos acompanhando. Até a próxima, obrigado pela sua companhia.